Nós estamos dando início a mais uma reunião do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, em mais uma programação do nosso instituto. Nós hoje vamos continuar a desenvolver a nossa programação com o nosso irmão e companheiro João Nogueira, rogando-te, Jesus, neste instante em que elevamos nosso pequenino coração perante o teu, para dele receber, como sempre recebemos, as bênçãos de paz, de luz, de iluminação de nossa mente, de dulcificação de nosso coração, para estudarmos, Mestre, a tua mensagem, a tua presença entre nós e a tua magnífica, especialíssima bênção por sobre nossas atividades, sobretudo aqui e agora, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Abençoa os nossos mentores queridos, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréia, nosso presidente de honra. Abençoa, Jesus, todos nós que aqui estamos, em ambos os planos de existência, recebendo, por certo, as bênçãos, as vibrações de tua mente e de teu coração. Abençoa muito especialmente o nosso querido irmão João Nogueira, que vem até nós mais uma vez para nos falar e para nos deixar muito mais suaves e tranquilos com a tua mensagem nos teus chamados milagres. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça, o amor de nosso Pai. Bem, então nós estamos recebendo João Nogueira. Ele é empresário, carioca, espírita, desde 1994, é diretor financeiro do Centro Espírita Caminho do Senhor e da Rádio Rio de Janeiro. João Nogueira, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao ICEB, uma alegria recebê-lo aqui. João Nogueira vai nos falar, hoje ele está fazendo uma série sobre os milagres de Jesus, e hoje ele nos fala sobre a cura do cego de nascença. Somos todos ouvidos, João. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos que estão nesse momento conectados aqui no ICEB. Eu vou lembrar aquilo que eu falei da outra vez. Eu trabalho com um dos filhos do Jorge Andréia e conheço 3, na verdade, dos 8. E é um prazer, assim, quando a Nádia me convidou para fazer parte desse estudo, eu fiquei assim, será que eu tenho condições de estar conversando com vocês a respeito de coisas tão importantes que são as obras que Jesus deixou para nós, né, há 2000 anos, aproximadamente. E Nádia sempre me deixando muito à vontade, muito confortável, né? Me incentivando. Então, a gente fica muito feliz com essa participação aqui no ICEB. Um grande beijo para essa irmã que eu admiro tanto e que eu tenho tanto carinho, e que a gente divide os microfones da Rádio Rio de Janeiro de vez em quando, né, Nádia? E a gente, então, vem aqui falar sobre os milagres de Jesus, conversar, né? Aqui não tem um professor desse lado, não. Aqui tem um aluno, igual a todos que estão nesse momento nos assistindo e que vão nos assistir depois na página do ICEB, do YouTube. Aproveitando para fazer uma propaganda, né? Entrem lá no YouTube e procurem o ICEB, é o portal do ICEB no YouTube, o canal do ICEB no YouTube, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e assinem, né? Se inscrevam e ativem o sininho. O sininho é importante para notificar que está entrando no ar uma nova palestra, etc. e tal, né? É muito importante que nós façamos essa divulgação, porque assim a gente faz com que a doutrina espírita chegue mais longe, para mais corações, mais pessoas que precisam dessa mensagem que é tão esclarecedora. Muitas vezes, e por que a gente escolhe esse tema central, que é os milagres de Jesus?
que muitas vezes nós estamos esperando realmente o chamado milagre na nossa vida. E muitas vezes também a gente não entende como é que se deu essa sequência de milagres e se aconteceu verdadeiramente ou não. Nesse caso do cego de nascença, é muito interessante, são várias passagens, eu fiz um vídeo há poucos dias sobre isso, são várias passagens que nos ensinam muito. A primeira questão é quando os discípulos e Jesus se encontram com esse cego de nascença, é bom frisar sempre, ele era cego desde o nascimento, ele nasceu cego. Então, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou ou quem errou para que ele nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos. Quem errou para que ele nascesse cego? Aí eles complementam a pergunta. Ele pecou ou foram seus pais? Então Jesus, ao responder, ele fala, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele nasceu cego, ele veio desta forma para a honra e glória do Senhor Deus. Então, o que Jesus respondeu foi, primeiro, Jesus poderia falar assim, ora, como assim ele pecou? Se ele nasceu cego, como ele teria pecado? Jesus está aí colocando para nós, como ele não disse, né? Olha, vocês estão loucos? Que história é essa de ele pecou? Ele nasceu cego. Ele não poderia pecar porque ele não existia antes. Então é patente que Jesus ali comprova a existência, a pré-existência da alma. Antes do nascimento, aquela alma, aquele espírito já existia. Então, está aí Jesus nos dando a confirmação da reencarnação. Então, se os discípulos entendiam isso, os discípulos sabiam que existia a reencarnação. Como Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eles tinham essa noção, só que eles chamavam de ressurreição. É claro, tinha outra palavra, né, no aramaico daquela época, mas eles falavam de ressurreição. E aí a gente volta à questão da palavra, da origem da palavra, da etimologia. De onde vem essa palavra ressurreição? Ela vem do latim surgere, que é surgir com o prefixo re, ou seja, surgir novamente. O espírito, então, ele surge novamente em várias situações. Na Bíblia, nós temos 3 tipos de ressurreição, ou seja, 3 surgir novamente aparecem na Bíblia. A primeira é aquilo que acontece com Lázaro, com a viúva de Naim, com a filha de Jairo. Eles não desencarnaram, eles apenas estavam no processo letárgico ou cataléptico, ou seja, estavam com aparência de morto, mas o espírito não tinha se desligado do corpo físico. Então, Jesus, com a sua ação magnética, fluido magnético, ele fez com que aquilo que estava impedindo que o espírito voltasse ao controle do corpo físico foi retirado por Jesus, então esses espíritos puderam voltar. Então, esses espíritos, eles ressurgiram no próprio corpo, mas, novamente, eles não tinham desencarnado, eles estavam afastados do corpo físico, sem o controle do corpo físico por uma doença. A doença cessou, cessa a causa, cessa o efeito, claro. Essa é primeiro significado da ressurreição, primeira forma de entendermos a ressurreição. A segunda é quando nós desencarnamos, nós ressurgimos do plano físico para o plano espiritual. Então, há a ressurreição para o plano espiritual. E a terceira é aquilo que Paulo de Tarso coloca na epístola dele aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, por exemplo. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Ou seja, por que mulheres e não homens? Por que mortos e não corpos? Paulo foi muito claro. Mulheres
receberam seus mortos pela ressurreição, ou seja, esses chamados mortos, aqueles que estavam desencarnados, eles ressuscitaram, ou melhor, ressurgiram, melhor ainda, reencarnaram em corpos dentro do ventre das mulheres. E foi isso que Paulo de Tarso ensinou. É isso que Jesus ensina a Nicodemos, lá no capítulo 3 do evangelista João. É isso que nós temos recheado na Bíblia, é o terceiro entendimento da palavra ressurreição, que, como Kardec coloca, o Espiritismo mais judiciosamente chama, ao invés de ressurreição, reencarnação. Então está patente aí no Cego de Nascença, nessa pergunta dos discípulos, que eles conheciam esse processo da reencarnação, não sabiam como se dava isso. E tinham o entendimento de que os pais pecando, poderia o pecado, o erro, recair nos ombros, entre aspas, dos filhos, dos netos, e por aí vai. E a gente vai até Jeremias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, onde Jeremias, no capítulo 31, versículo 29, ele fala o seguinte: naqueles dias, ou seja, no futuro, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não se dirá. Dir-se-á: os pais comeram uvas verdes, os próprios dentes se embotarão. Aqueles que comerem as uvas verdes, os dentes se embotarão ou se estragarão, né? Então, nós temos aí o profeta Jeremias dizendo que nós não resgatamos ou não recai sobre nós os erros dos nossos pais. Pode recair os erros, por exemplo, dos nossos avós, mais ainda dos nossos bisavós ou dos nossos trisavós e por aí vai. Por quê? Nesse caso, eu serei aquele meu avô, bisavô, trisavô e etc. Então, é o meu erro que recai sobre mim. E aí, o cego de nascença, olha que coisa interessante, né? Ele é curado por Jesus, ele não vê Jesus, ele é curado, e depois que ele fica curado, ele abre os olhos, ele começa a enxergar, ele não reconhece, não sabe quem o curou, e aí ele vai ser levado aos sacerdotes. E o detalhe, aquela cura se deu num sábado, e a tradição dos judeus era que no sábado não se fazia nada. Os judeus já queriam pegar Jesus. Eles já estavam muito incomodados com a fala de Jesus, aquela forma de Jesus falar que nós não devemos dar poder maior àqueles que eram os líderes da religião na época, porque Jesus, inclusive, expulsa os vendilhões do templo, e aqueles vendilhões do templo davam uma comissão para os sacerdotes. Os sacerdotes viviam daquele dinheiro que era arrecadado com a venda dos materiais. Parece até que a gente está vivendo aquela mesma época, né? Que muitos templos, infelizmente, muitos ditos religiosos, líderes religiosos, infelizmente, têm essa prática. Nós, com o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que eles deverão prestar contas mais à frente, no momento em que eles estiverem com a consciência mais alerta, né? Com a consciência mais realmente madura, então eles deverão ser cobrados pela própria consciência para tudo isso que eles fizeram. E aí a consequência será de uma reencarnação mais difícil, uma reencarnação mais sofrida, mais dolorosa, enfim. E nós vemos que aqueles fariseus e saduceus, que eram os donos, entre aspas, das religiões, da religião da época, eles estavam realmente com muita vontade de pegar Jesus, de matar Jesus, de tirar Jesus da cena da vida. E não conseguiam fazer isso porque Jesus disse: na hora certa
vai acontecer, mas ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Ainda não era a hora. O cego de nascença, depois de curado, então foi até os fariseus, até os sacerdotes, melhor dizendo, se apresentou como era a prática, como era a tradição, foi com os seus pais, se apresenta e eles então falam para os sacerdotes falam para o cego e perguntam para os pais, inclusive o ex-cego pergunta para os pais: ora, ele curou num sábado, mas como assim? Ele cura em nome do demônio? Ele cura porque ele está a serviço de Satanás? Ele é, então, Satanás. E aí o ex-cego diz: olha a grandeza desse ex-cego, e a gente vai entender, então, por que Jesus dá a resposta de que nem ele nem os seus pais pecaram, mas foi para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Ele vira para os sacerdotes com uma grandeza, com uma moral tão forte, uma ética, melhor dizendo, tão forte, que ele fala: se ele é Satanás, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha só. Eu fico imaginando como foi a reação desses sacerdotes, né? Aquele espírito de uma grandeza bem patente, enfrentando eles de uma forma muito corajosa, né? Mas os espíritos superiores realmente têm essa conduta, né, de enfrentar as coisas sem temer. Afinal, como Jesus diz lá em Mateus 10, 28, não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Né? Então, eles sabem muito melhor do que nós, eles vivenciam isso, eles respiram isso, eles sabem que o corpo físico simplesmente é como uma veste que vai ser devolvida a algum lugar e vai se transformar. Mas ele, espírito, eu, espírito, você, espírito, vai continuar existindo. E aí os sacerdotes ficam sem ação e é nisso que eu quero chegar. Esse espírito superior, então, que estava ali como cego, ele não tinha expiação. Por isso Jesus falou: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele nasceu cego para a glória de Deus. Ou seja, aquilo não era uma expiação, aquilo era uma provação que o Espírito voluntariamente escolheu para que ele pudesse, então, mostrar para todos a grandeza de Deus e a grandeza de Jesus, que estava ali bem à sua frente. Aí nós temos algumas coisas que o nosso Kardec nos esclarece, que o cego, ele estava cego, o corpo físico estava cego, e a ciência, até hoje a ciência, ela não consegue reverter todos os casos de cegueira. Alguns casos sim, porque são casos que a medicina consegue realmente reverter, não uma cegueira total, mas uma dificuldade de visão. Hoje até glaucoma se opera, até alguns anos não tinha operação, não tinha cirurgia para glaucoma. Hoje se tem essa cirurgia e a medicina vai avançando, a ciência vai avançando e dando ferramentas melhores para a medicina. Nosso Paulo César Frutuoso, que recentemente falou aqui no ICEB, muito nos ensina a respeito dessa medicina, não do futuro, mas do presente, né? Que já tem muitas ferramentas para tratar o corpo físico e, com certeza, tratar o ser de uma forma integral. Mas ainda não dá para reverter uma cegueira total. Como é que Jesus fez isso? Como é que ele pôde fazer isso? Primeiro, como aquele espírito não tinha causa de cegueira, era uma cegueira voluntária, então Jesus não tinha que retirar absolutamente nada dele para que ele pudesse voltar a enxergar, e sim restabelecer algo que estava, digamos, bloqueado
na visão, ou bloqueando a visão daquele irmão. Então, pela sua força magnética de Jesus, força, claro, primeiro moral e magnética de Jesus, ele retira o que estava bloqueando a visão e o ex-cego passa a enxergar. Cientificamente, a Nádia até falou para eu assistir o vídeo do Paulo César, que ele cita, né, Nádia? Ele cita. Mas, enfim, cientificamente, a gente pode entender que o que Jesus fez foi algo que a ciência atual ainda não consegue explicar. A ciência, por isso que Kardec ele inicia, né, o Hippolyte, lá atrás, ele inicia o seu trabalho através da ciência, mas não a ciência material, a ciência que não era conhecida. Ele, na verdade, cria uma ciência nova. Ele inventa ou ele descobre, melhor dizendo, né? Porque tudo, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é a frase do Lavoisier, mas tudo nós sabemos que é criado por Deus. Então, nós, seres humanos, como diz o Roden, né, ele faz uma distinção entre criar com I, que é o que Deus faz, e criar com E, que é o que nós fazemos. Ou seja, nós criamos ou transformamos e Deus cria, ele realmente faz acontecer, faz aparecer. É do nada? Não, não é do nada. É do fluido cósmico universal, que é esse elemento primário que gera tudo e todos. Tudo que existe no universo é criado por Deus, por esse fluido cósmico universal, que foi criado por Deus também. Não sabemos como, e um dia, quem sabe, nós chegaremos a esse conhecimento, como está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 11 e 18, em que 18, principalmente, quando Kardec pergunta se um dia será revelado o segredo de Deus, dos mistérios de Deus, e aí os espíritos superiores respondem, conforme o espírito vai amadurecendo, vai evoluindo, principalmente moralmente, Deus vai levantando o véu, vai revelando os chamados mistérios. E aí a gente vai conhecendo. Um dia a gente vai conhecer todas essas coisas, mas ainda não nos é permitido conhecer, porque o conhecimento de algumas leis, de algumas técnicas, pode acabar nos prejudicando e prejudicando aos outros também, porque nós precisamos crescer moralmente, a asa da moral, para que nós apliquemos os conhecimentos da inteligência, né? A inteligência seja aplicada de forma a beneficiar os nossos irmãos e não prejudicá-los, né? Eu vi que tem algumas mensagens aí, Nádia. Você quer trazer as mensagens agora? As colocações? Na verdade, o nosso escriba, ele colocou aqui as várias passagens a propósito do que você comentava, ele foi colocando os fundamentos do Deuteronômio, do Êxodo, da Bíblia, que ele também coloca aqui a questão das traduções, ele coloca Sim. aqui. Se você quiser, ele fala da Bíblia Católica, fala da Bíblia da CNBB, e se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Posso transmitir isso também. Sim, é importante. A questão a questão do sábado, né? Que ele coloca aqui na versão do Êxodo, numa das versões bíblicas. O Fabiano coloca aqui a Bíblia Católica, tem uma versão. CNBB também é católica, mas é uma outra versão. E a Bíblia hebraica, né? É muito interessante. E só lembrando, eu já falei para a Nádia isso, acabei de ganhar mais uma Bíblia, uma Bíblia católica dessa vez. Eu não sei, eu já perdi as contas, mas são mais de 30 Bíblias. E como a gente também estuda, baseado no nosso estudo no nosso querido e saudoso professor Pastorino, né? Carlos Juliano Pastorino,
ele tem alguns estudos maravilhosos. Tem um que eu não sei porquê, ele é somente em espanhol, La Reencarnación en el Antiguo Testamento, ou seja, a reencarnação no Antigo Testamento, do professor Pastorino. Mas só existe em espanhol, não sei porquê, se foi lançado em espanhol somente, ou se foi versado e perdeu-se a versão em português. Existe essa... É um opúsculo, né? Um livreto, mas é muito rico. E tem os 8 volumes do Sabedoria do Evangelho, que o nosso Aloysio Guigino é um grande estudioso, né? Se quiser falar de Pastorino, pode chamar o Guigino, que ele é o fera no assunto. Então o Pastorino nos traz várias opções, desculpe, das versões, né, das traduções, mas ele principalmente traz, na Sabedoria do Evangelho, ele traz a versão do códice mais antigo que existe, ou da cópia mais antiga que existe da Bíblia, que é do século IV, exatamente quando Jerônimo traduziu, ou seja, reuniu todos os escritos que haviam, a versão dos 70 do Antigo Testamento, todos os escritos que estavam ali do Novo Testamento, ele reuniu, ele formou a Bíblia, né? Toda em latim, por isso a Vulgata Latina. E Vulgata, na verdade, não tinha nada de Vulgata, porque só os sacerdotes podiam ter acesso a esse livro. Só com Martinho Lutero e João Calvino, no século XVI, que eles, o Martinho Lutero principalmente, que traduz a Vulgata Latina para o alemão, que passa realmente a ser comum, né, a Bíblia, e aí poder o cidadão comum ler a Bíblia, a partir do século XVI. Olha quanto tempo passou, né? 16 séculos, 15 séculos, na verdade, para termos uma tradução. E aí começarem as traduções também, todas as traduções, primeiro, claro, para o alemão, para o inglês, para o francês, para o português, e vocês imaginam a confusão que a gente tem hoje dessas versões, inúmeras versões. Eu, quando faço comparação das versões, eu fico alarmado de tanta diferença que existe. Só para vocês terem uma noção, o capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo João, onde é o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai à noite encontrar com Jesus. O versículo 3, ele tem várias traduções. Quando Jesus fala necessário te é, e aí Pastorino traduz como renascer de novo, né? Não te admires de eu te haver dito necessário te é renascer de novo, porque Pastorino diz que ali vem o Evangelho segundo João foi escrito em grego, né? Ele foi para a ilha de Patmos e escreveu em grego a sua versão do Evangelho de Jesus. E a palavra que aparece ali é palingenesia. Palingenesia é reencarnação própria, clara. E aí nós temos versões tipo nascer do alto, nascer do céu, muita coisa que foi adulterada ali para que não aparecesse a palavra palingenesia e não desse o crédito à reencarnação, que era o que eles não admitiam. Tem a história aí dessa rainha que ela não admitia ter sido nada menos do que rainha em outra reencarnação, mas isso eu acredito ser lenda. Eu acho que os homens dos concílios, tanto de Nicéia, de Trento e etc. e tal, eles não queriam que a reencarnação fosse pregada, porque acabava com a ideia do céu e inferno eternos, né? Você acaba com essa história do céu e inferno, que é o livro que a Nádia, inclusive, estuda no Luz na Penumbra, todas as quintas, né, Nádia? Quintas, 21 horas. 21h30. 21h30. 21 é o André Monteiro.
Então, nós temos... Mas o céu e o inferno pregado pela igreja no passado era aquele céu e inferno que era eterno. O ser ficava lá eternamente no céu, colhendo as delícias do paraíso, e os outros lá no inferno eternamente colhendo os horrores daquele inferno pintado por Dante de uma forma tão magistral e que, segundo a espiritualidade, não reflete o que realmente em algumas regiões umbralinas, né? Então, os homens, os donos, eu gosto de chamar assim, os donos da religião de cada época, eles não queriam que o povo tivesse essa convicção de que eles continuariam existindo, mas teriam outras oportunidades para se redimir. Então, eles retiram a ideia da reencarnação e colocam a ideia do céu e inferno. Depois aparece a história do purgatório. Por quê? Porque aquela pessoa que não ia para a igreja, aquela pessoa que não queria frequentar a igreja, mas que tinha muito dinheiro, muitas posses, eles não podiam perder as posses desse irmão. Então, o que eles fizeram? Eles criaram o purgatório e disseram assim, olha, se você receber a extrema-unção e o perdão das ofensas, você vai para o purgatório e tem uma chance de, depois de um tempo, ir para o céu. Aí você paga aqui a indulgência e você pode, então, ser perdoado. Em alguns casos, até prometiam o céu direto para aquele que a vida toda fez coisas absurdas. Então, prometem o céu direto, dependendo da quantia que pagasse. Daí o Martinho Lutero ter criado aquelas 95 teses onde ele rebatia basicamente a venda de indulgência e prega lá na porta da igreja na Alemanha no dia 30 ou 31 de outubro, agora me fugiu da memória. Então, de 1513, eu também não estou enganado. Então, ele prega ali porque era uma forma de protesto contra a venda de indulgência. E aí causa uma cisma, causa uma ruptura na Igreja Católica. Ele cria, então, o movimento protestante, por isso é protestante, que ele protesta, e ele vira o primeiro pastor da Igreja Protestante, né? Então, nós vemos com isso que aquela cegueira do homem que ele não estava pagando por nada, ele estava realmente fazendo com que as pessoas observassem a grandeza do poder de Jesus, e aí não é um poder sobrenatural, como muitos pensam. Jesus mesmo ele fala: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. No Evangelho, Jesus fala dessa questão. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, mostrando para todos aqueles e todos nós, claro, que não existe nada impossível. O que é impossível hoje será possível daqui a 10, 20, 30 anos, ou 100 anos, ou 1000 anos. Nós estamos crescendo. Eu vou voltar a repetir, aquilo que falei do livro dos Espíritos, né? Estou pegando ele aqui para a gente falar certinho o que é que está no livro dos Espíritos. Eu pego a versão do Herculano Pires, a questão 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Olha a pergunta de Kardec. Eu sempre estudo o livro dos Espíritos com a minha esposa e eu falo assim para ela: olha, a gente precisa entender a pergunta primeiro. Porque se a gente entende a pergunta, a gente consegue assimilar melhor a resposta. Então,
A pergunta de Kardec é se um dia, em algum momento no futuro, o mistério das coisas que estão ocultas para nós penetraremos, nós conheceremos? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então, muito, digamos assim, iludido estaria a pessoa que achasse que já conhece tudo, que conhece o mistério das coisas, ou então também estaria bem confuso aquele que diz: ah, não, isso aí é mistério de Deus, nunca saberemos. O Livro dos Espíritos, nessa questão 18, não é o que está falando. Pelo contrário, está dizendo que nós conheceremos sim, porque à medida que nós vamos nos depurando, ou seja, nos tornando espíritos melhores, nós vamos conhecendo, o véu vai sendo levantado, nós vamos tendo esse conhecimento. É por isso que quando as pessoas falam dos chamados OVNIs, né? Os UFOs, os objetos voadores não identificados, as pessoas ficam com medo. Ah, eles estão invadindo, eles vão destruir o planeta Terra, eles vão acabar com a raça humana. E eu digo, não tenho o menor medo disso, porque se eles são tão inteligentes a ponto de construírem naves que a nossa maior tecnologia não consegue nem entender, nem compreender como é que eles fazem isso, viajar à velocidade da luz. Outro dia lançou aí, o Elon Musk lançou o super foguete que explodiu, inclusive, na subida, né? Então, aquele foguete consegue viajar a uma velocidade estupenda de 3.000 quilômetros por hora. Ora, velocidade da luz, para quem não sabe, é 300.000 quilômetros por segundo. Olha a discrepância, 3.000 quilômetros por hora, comparando por 300.000 quilômetros por segundo. E é essa velocidade que as naves, que dizem, né, que as naves dos extraterrestres viajam. Se eles são tão inteligentes para construir equipamentos dessa capacidade, eles são moralmente muito, mas muito mais elevados, porque Deus não permitiria que eles construíssem esses equipamentos, esses instrumentos, se não fossem moralmente mais elevados, porque realmente poderiam acabar com o planeta Terra se quisessem, né? Bom, mais alguma coisa, Nádia? Nós temos aqui uma pergunta do Fabiano. Ele pergunta, com base nos textos de Moisés acima, o Êxodo e tal, e Deuteronômio também, com base nos textos de Moisés acima, as palavras de Jesus estariam subvertendo a tradição judaísta ortodoxa? Pois é, Jesus, muitas vezes, viu, Fabiano e demais irmãos, muitas vezes Jesus ele choca os tradicionalistas judeus. Por quê? Ele fala, em um determinado momento, que eles fazem perguntas para tentar deixar Jesus numa chamada saia justa, né? Mas Jesus sempre sai pela tangente, porque era Jesus, era um espírito puro já àquela altura. E aí Jesus fala: vocês dão mais importância à tradição do que à lei. Porque a lei diz que os filhos, eles devem honrar pai e mãe. E vocês colocam o primogênito para servir ao templo. E aí ele tem que abandonar pai e mãe para servir no templo. Inclusive, mesmo que seja filho único. Então, vocês estão subvertendo, aí sim, né, usando a palavra que o Fabiano usou, subvertendo as leis de Deus e não subverter. Jesus não subvertia as leis de Deus, mas subvertia realmente a tradição que chocava, que era contrária.
a questão do sábado, né, que Fabiano colocou aqui no chat, né, do Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, é santificar o sábado, porque a questão, até os 6 dias, né, está lá no Gênesis, da criação, que Deus teria criado por 6 dias, e no 7º descansado, essas coisas que, graças a Deus, Kardec coloca muito bem no livro A Gênese, né? Que dia é, na verdade, período, e o período, nós já falamos da outra vez, né? Kardec traz claramente os períodos da criação, primário, secundário, terciário, por aí em diante. Era uma questão de mostrar para o povo que eles deveriam ter um dia para descansar. Eles deveriam, porque eles viviam trabalhando de segunda a segunda. Naquela época não tinha segunda, terça, quarta e quinta. Mas trabalhavam ininterruptamente, sem parar. Então tinha que instituir alguma coisa, e Moisés era um legislador, ele era um criador de leis. Ele, então, instituiu essa lei que deveria, então, não ter o trabalho ininterruptamente, porque senão o corpo também não aguenta, né? Moisés tinha muitas leis, ele criou muitas leis para que acabasse com certas explorações absurdas daquela época. Nós já falamos aqui também sobre aquela lei que ele cria da lei de Talião, a lei de tal e qual, olho por olho, dente por dente, porque uma tribo ia na outra, matava um boi, aí aquela tribo que teve o boi morto ia lá na outra tribo e dizimava a tribo inteira. Então, Moisés teve que chamar e falar assim, não, a partir de hoje, Deus disse, e aí Moisés sempre colocava Deus, né, para dar chancela. Deus disse, o Senhor disse, né? Olho por olho, dente por dente. Se alguém matar um boi de uma tribo, vai lá e mata o boi da outra tribo. Não vai matar a tribo inteira. Se alguém matar alguém de uma tribo, vai lá e mata alguém da outra tribo. Ah, mas isso é terrível. Isso não de acordo, não está de acordo com a lei de amor pregada por Jesus. Sim, mas já era um avanço. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás. Já era um avanço para aquela turma que estava ali encarnada. Depois, então, olha que coisa interessante, né? Há 3.500 anos vem esse tipo de lei, aí vem Jesus no Sermão do Monte, depois ali das Bem-aventuranças, e começa a falar assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele cita um trecho do Antigo Testamento. Por exemplo, não matarás, ou não adulterarás, ou, enfim, traz um trecho do Antigo Testamento, e aí Jesus fala assim, eu, porém, vos digo. Quando ele começa essa série de ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, aí o Fabiano apoiando aí, botando o trecho, exatamente, Mateus capítulo 5. No início, ele fala assim, eu não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas aí vem a tradução mal traduzida, segundo o Pastorino, de cumprir. Claro que Jesus veio cumprir a lei. Claro que todos nós temos que cumprir a lei de Deus, não a lei dos homens. Não é exatamente como o Fabiano falou, né, daquela tradição dos judeus. Não, a tradição é do povo. A tradição é criada pelo povo. Agora, as leis verdadeiras são leis divinas. Por isso que Pastorino, ao invés de traduzir por cumprir, ele traduz não vim destruir as leis, mas dar-lhe aperfeiçoamento. Pastorino nos diz que a palavra que foi mal traduzida para cumprir é adimplere, e em latim, e em grego plerosai, que quer dizer dar, aperfeiçoar.
Isso seria a forma. Então, nós temos aí muitas questões, né? O Fabiano levanta aqui essas questões que são importantíssimas para a gente saber que a Bíblia é maravilhosa, mas ela precisa do espiritismo, senão não dá para entender. A questão dos cegos de nascença, a questão da mulher adúltera que ia ser apedrejada e não foi, a questão do Nicodemos indo lá a Jesus e tendo uma aula sobre a reencarnação, e quando Jesus fala: se te falei das coisas da terra e não entendestes, quanto mais se eu te falar das coisas dos céus. Ou seja, exatamente em consonância com essa questão 18, que nós ainda não conhecemos, nós ainda não temos acesso a esse conhecimento mais aprofundado, um dia nós teremos, mas neste momento não temos. Então, se nesses pontos todos citados, se nós não colocarmos o conhecimento espírita para nós entendermos, vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Eu lembro que antes de eu conhecer o Espiritismo, eu tentei ler a Bíblia. Eu tentei ler várias vezes a Bíblia, mas eu não passava do primeiro parágrafo, o primeiro capítulo da Bíblia. Em qualquer livro, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, porque não dava para entender. Como é que você vai entender, por exemplo, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças? Bem-aventurado, ou seja, feliz. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quando serão consolados os que choram? Se a gente não tiver a consciência, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá da reencarnação, nós não vamos entender. Não vamos entender essa questão. Então, o Espiritismo é chave para compreendermos todas as passagens da Bíblia, com certeza. É por isso que é muito difícil vermos uma casa espírita com a Bíblia, né? Porque é como se tivesse ficado obsoleta. Não ficou, não ficou. Nem a primeira revelação, nem a segunda, nem a terceira, nenhuma das três está obsoleta. Tem gente aí querendo substituir a codificação de Kardec, né, por coisa mais atual, mas eu não entendo como o Espiritismo está desatualizado. Algumas palavras pode ser, mas no todo eu não vejo, né? Agora, eu como tenho 2 minutinhos, como eu falei para a Nádia no início, eu tenho uma reunião agora com a Petrobras, né, às 10 horas, e aí eu tenho que ainda preparar algumas coisas. Eu vou parar aqui daqui a 2 minutos. Se vocês tiverem mais alguma coisa, mais alguma colocação ou pergunta, se for pergunta, pode passar para a Nádia, que ela responde. Eu divido com os companheiros todos. Você fez uma referência aí a uma rainha, lá quando você comentou, né? E aí eu me lembrei da rainha de Ud, lá em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Sim. Pode fazer um comentário sobre isso? Olha, eu não lembro a questão da rainha de Ud. Fabiano está certa. Teodósia. Eu não sei, essa história surgiu, viu, Fabiano? Exatamente, não tem embasamento. Corretíssimo. Eu não sei de onde surgiu essa história, né? Disseram que ela era uma prostituta que virou rainha, etc. e tal, e que ela não queria o seu passado revelado, enfim, e aí mandou retirar a reencarnação. Mas eu vou mais, viu, Fabiano? Eu estou contigo, não tem embasamento, eu vou mais por aquela questão dos sacerdotes não quererem que a reencarnação fosse pregada. Assim como os capítulos 7 e 8 do Evangelho segundo João foram retirados, porque é exatamente nesse momento que tem o que eu acabei de citar, a questão da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e que os maridos ficaram incomodados, porque ali tinha, olha, Jesus falando para a mulher adúltera, olha, libera a mulher adúltera.
Justiniano, né? Justiniano. É isso aí. Jesus libera a mulher adúltera. E os maridos ficaram inconformados, porque diziam: ora, está dando aso para que o adultério seja cometido por aí. Bom, eu vou pedindo mil desculpas para todos os irmãos que estão nesse momento, mas eu vou ter que encerrar minha participação aqui por conta dessa reunião profissional que eu tenho daqui a pouquinho. Pois é, nós estamos protestando contra essa reunião, lamentando mesmo muito, porque tivemos e agradecemos muito a você, João Nogueira, pelos esclarecimentos, pela forma com que trouxe para nós vibrações tão poderosas, sublimes, da presença de Jesus junto de nós, com a sua clarividência, com a sua sapiência cósmica, que transparece em todos os seus atos, em todas as suas palavras. Nós agradecemos muito a João Nogueira, aqui no ICEB, por esse encontro tão delicado e tão profundo, falando, claro, do mestre que todos nós já escolhemos seguir. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agradecendo-te, mestre amado, neste instante, essa sublime lembrança dos teus feitos aqui junto de nós, quando presencialmente compareceste ao nosso mundo, ao nosso nível. Nós agradecemos, Jesus, te rogamos que multipliques bênçãos por sobre nosso querido irmão João Nogueira, por sobre o nosso ICEB, por sobre os nossos mentores aqui do Instituto e por sobre todos nós que aqui estivemos em ambos os planos de existência. Paz e luz a todos nós, a toda a humanidade, vibrando neste instante por todos os nossos irmãos em provas e expiações em nosso planeta. Deus te abençoe, João. Jesus, nós te agradecemos, também a Maria, aos nossos anjos da guarda e aos nossos mentores queridos. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.